Então, vi alguns rostinhos conhecidos aí da semana passada. Para quem estava aí na última segunda-feira, o querido Maher, ele falou sobre pensamento e sintonia, que é um tema muito semelhante, né? Que está muito em sinergia com o tema da noite de hoje, que é mente sã e corpo são. Então, ele trouxe vários exemplos assim mais práticos sobre como o pensamento acaba influenciando, né, as nossas vidas no dia a dia. E hoje a gente vai complementar, então, com uma parte um pouquinho mais teórica do Espiritismo, mas com alguns exemplos também. Então, eu utilizei o Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, o capítulo 17, Sejam Perfeitos. Tem um item sobre cuidar do corpo e do espírito. E também tem várias vídeos aulas bem interessantes sobre temas diversos, mas que eu utilizei para complementar essa palestra da noite de hoje, que se vocês forem no YouTube dá para achar rapidinho, é o AME São Paulo, a Associação Médica Espírita de São Paulo. Então tem várias videoaulas e tem algumas mais focadas então sobre a saúde integral, sobre os fluidos, dá para entender um pouco melhor com imagens, né, e com exemplos. Então eu vou começar falando um pouquinho de conceitos de saúde, né, que veio há muito tempo atrás de filósofos, né, bem históricos. Se a gente for pensar lá em 500 a.C., já Hipócrates, Platão, Sócrates, eles vinham falando já sobre esse conceito de saúde. Acho que a gente está um pouco mais careca, né, de falar sobre o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, etc. Mas o que eu queria trazer aqui, dentro desses conceitos que estão aí na tela, é que eles têm em comum uma questão do equilíbrio, né? Eles, de certa forma, a saúde ela vem nesse sentido de encontrar um balanço, de encontrar um equilíbrio. E acho bem interessante que já há muito tempo atrás se falava sobre isso, saúde, e que essas forças naturais elas estão dentro da gente, então é que a gente tem essa capacidade, né, de trazer saúde para nós mesmos. E aí, estudando um pouco sobre esse tema, eu vi esse exemplo que eu achei sensacional. Se a gente pensar hoje em dia, a gente fica muito impressionado, né, muito estimulado com a tecnologia, né? Existem tantos equipamentos e softwares e equipamentos tecnológicos mesmo que a gente pode utilizar, e eles estão sempre se renovando, né? Tá sempre na mídia, sempre na nossa atenção, assim, nossa, o último celular, o último recurso tecnológico, baixa esse app aqui, tem isso aqui, e a gente fala muito sobre isso, né? E a gente, às vezes, quer muito conquistar, né, alguns equipamentos também, e não tem nada de errado com isso, mas a gente esquece que o nosso corpo físico, o nosso corpo biológico, é uma máquina sensacional. E eu trouxe aqui uma figura só para exemplificar o quão complexo é o corpo humano. Dentro de todos esses sistemas, né, o circulatório, nervoso, respiratório, digestivo, esquelético e muscular, ele funciona de uma forma linda, perfeita, sinérgica, em que todos esses sistemas estão conectados e funcionam ao mesmo tempo. E mesmo com algumas imperfeições, mesmo com algumas doenças, mesmo com algumas deficiências físicas e limitações, o corpo ele ainda funciona de outras formas, né? E quantas vezes a gente se dá o valor disso, né? Quantas vezes eu, como pessoa, na maioria das vezes eu não me dou conta de agradecer, né? Então, acho que é algo que a gente tem que refletir, né? Poxa, nosso corpo humano, ele faz muito mais do que qualquer outra máquina. A gente pode ver, a gente pode sentir, a gente pode tocar, a gente pode ter a expressão facial que consegue transmitir algo para algumas pessoas, né? A gente tem essa questão da energia. E o mais importante, a gente tem o poder de adaptação também. Então, essa próxima figura, não quero que ninguém fique estudando aqui, fiquem tranquilos, mas ela mostra um pouco das adaptações em relação ao exercício físico, né? Então, quanto o corpo mobiliza endocrinamente, né? Então, vários hormônios e citocinas e algumas enzimas que estimulam ou que inibem partes específicas de pathways, né, de correntes que a gente precisa estimular ou inibir durante o exercício, e a gente pode transformar, então a gente pode adaptar. Se a gente faz exercício, a gente cria essas adaptações. Se a gente não faz, é como se a gente inibisse, né, ou não fizesse essas adaptações.
E o quão lindo é essa adaptação, porque, de uma forma geral, as máquinas não se adaptam, né? A gente tem novos telefones ou novas máquinas todo ano, com o propósito ou a venda, né, de que vai ser melhor, vai ser mais rápido, a bateria vai durar mais, mas, de uma forma geral, as máquinas são trocadas, né? As peças são aperfeiçoadas, vamos dizer assim. E essa adaptação, ela funciona automaticamente no nosso corpo, é só a gente querer. Então, esse é um primeiro exercício acho que a gente fazer aí, né, para poder realmente valorizar o nosso corpo físico, que ele é passível de adaptação e está só nas nossas mãos. Então, trazendo aqui o conceito do espiritismo, né, se fala muito sobre a saúde integral. Então, não tem como falar sobre saúde sem falar da saúde nessas 3 dimensões, né, que seria qual? Então, o espírito, a dimensão espiritual, a dimensão perispiritual e a dimensão do corpo físico, do corpo biológico. Então, várias palestras espíritas acabam abordando mais essa parte do corpo físico, né, e do quanto é importante a saúde, etc. Aqui, na noite de hoje, eu vou focar um pouquinho mais no espiritismo, né, na parte do espírito e do perispírito, que ela acaba sendo um pouco diferencial para nós. Então, qual que é a meta, né? Dentre dessas 3 escalas, dessas 3 dimensões, a gente tem que pensar que uma influencia a outra. Então, tanto o nosso espírito, o nosso nível de inteligência maior e consciência vai afetar o nosso corpo biológico físico, assim como o corpo biológico e físico também vai afetar o espírito. Então, lembrem sempre que é uma via de mão dupla. E essas 3 dimensões são importantes. Então, essa ideia do equilíbrio, essa seria a meta que a gente tem que alcançar. Não somente de saúde no corpo biológico, mas também de saúde no corpo espiritual. Então, a ideia é manter o equilíbrio e a paz diante desses 3 níveis. Um exemplo aqui, mais a nível espiritual, né? A gente pensa nas 3 dimensões, espírito, perispírito e corpo físico. E aí, o pensamento, né? Pensando que a palestra é mente sã, corpo sã, vamos pensar que vem vários pensamentos no nosso dia a dia. E constantemente, né? E por um período longo de tempo, tem mais pensamentos negativos, a gente está mais adoecido nesse sentido, a gente está mais na sombra, né, do que na luz. Se tem certos vícios, a gente está praticando materialismo em excesso, ou práticas do mal mesmo, né? A gente acaba adoecendo os nossos centros vitais, que são os nossos centros de energia. Como é que isso acontece? Através de alterações celulares, através de alterações de energia. E o nosso perispírito, a gente vai lembrar na noite de hoje que ele é responsável pela memória. Então, cada um desses registros do pensamento, se for de forma mais intensa, de forma mais, vamos pensar assim, de forma mais insistindo realmente em coisas ruins e na sombra, ele acaba ficando essa memória essa memória de lesão, de atrofia, aqui é chamado de manchas, nódulos. Então, como vocês podem ver na figura, a Sociedade Médica Espírita de São Paulo traz essas imagens como se fosse uma ilustração, né, dessas lesões que são causadas no nosso perispírito. Então, da mesma forma que o corpo físico, né, fica doente, o nosso espírito e o nosso perispírito também adoece com os nossos pensamentos. E aí sim pode gerar outras consequências na parte do corpo físico, tá? Então, qual que é a ideia, né? É que o pensamento, o corpo mental, a mente, ela tem ação sobre os nossos fluidos. E esses fluidos estão ligados à nossa vontade, ao nosso desejo, o que a gente gostaria de fazer ou não, as nossas ações. E aos nossos sentimentos. E isso tem uma intensidade, né? Através desse pensamento, que pode ser temporário, esse pensamento pode ser mais permanente. Então, o espírito ele pode modificar os fluidos ao saber dessa vontade. Se esse pensamento está mais ligado ao bem, está mais ligado a práticas da caridade, coisas mais, vamos pensar assim, na luz, né? Coisas mais boas, de uma forma geral, a gente tende, né, a atrair coisas melhores, ou não. E a gente é responsável pelos pensamentos como a gente é responsável pelos filhos. Então, a ideia aqui desses conceitos de pensamento é só para a gente ter uma certa seriedade, né? Dar uma certa importância maior para o pensamento. Muitas vezes a gente dá uma importância maior para as ações, do tipo, fiz isso ou não fiz aquilo, né?
eu tenho que praticar a caridade, a ação que importa, mas a ação, ela vem através de um pensamento, né? Como se a gente voltasse à causa dos problemas, vamos dizer assim. Então, ao invés de olhar para a consequência e para a ação, a gente olha um pouquinho de como que começa essa ação. Essa ação começa quando eu estava estudando, essa ação começa quando eu estava conversando com algum amigo, e aí depois veio esse pensamento, poxa, acho que eu deveria fazer tal coisa. E esse pensamento foi persistindo, né? Até que causou certos atos, certas ações, certos hábitos no bem. Então, a origem é mais no pensamento. Acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. Claro que é importante agir, mas várias coisas começam primeiro no pensamento. Um exemplo, né, da importância do pensamento, o Allan Kardec na Gênese afirma que o pensamento e a vontade são para o espírito que as mãos são para o homem. Então, dando aí a ideia, né, de quantas coisas que a gente não faz com as mãos, né? Todo dia, então, a gente se alimenta, a gente escova os dentes, a gente manuseia equipamentos e trabalha muitas vezes, né? Com a mão, a gente fala com as mãos. E o pensamento, então, para o espírito seria como se fossem as mãos. Então, a gente sabe que no mundo espiritual se tem muito essa questão de transmissão de pensamento, né? Mas aqui na Terra isso acontece também. Muitas vezes a gente está pensando numa pessoa que também está pensando na gente, e os nossos pensamentos estão conectados. Então, se esse pensamento é mais negativo e mais persistente, pode levar a uma perda desse nosso equilíbrio corporal, gerando o processo de doença. Então, isso se multiplica, pode ter uma retroalimentação positiva. O exemplo clássico é daquele dia que tudo dá errado, né? Acho que todo mundo já teve esse dia. Não sei, mas eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha muito desses dias. E era uma coisa que atraía na outra, que atraía na outra. E aí, se a gente pensar, a gente pode tentar neutralizar, né? Ou pelo menos diminuir essa negatividade já na primeira situação do dia que não deu muito certo, né? Ao invés de a gente ficar naquele ciclo um pouco mais da sombra, um pouco mais negativo, a gente vai acabar atraindo coisas mais negativas. E aí uma outra consequência também, a níveis mais assim, exagerados, né, é o processo de obsessão. Então, quando o nosso pensamento está muito na negatividade, a gente vai tender a se conectar mais com espíritos que podem estar em sofrimento e que podem realmente, né, se conectar com essa energia um pouco mais da sombra, um pouco mais negativa, um pouco mais de sofrimento, de dor, de tristeza, de raiva, seja ela qual for. Então, sendo caracterizada, né, a obsessão como uma ação persistente que um espírito de menor padrão vibratório vai exercer sobre um outro espírito. Então, isso pode ser a nível moral, isso pode ser a nível perceptível, de pequenos sinais, ou isso pode ser a nível bem maior, né, de afetar completamente o nosso corpo e a nossa mente. Mas não se preocupem, essa palestra está ficando mais positiva. Olha só que legal. Eu fiz esses slides há um tempinho atrás, peço desculpas para quem já viu, mas eu acho muito fácil daí explicar essa questão de como que a gente atrai certas energias, né? Então, vamos pensar que a gente está numa onda de fluidos, a gente mora num mar de fluidos. Esses fluidos estão mais positivos ou mais negativos, né? E os nossos pensamentos e sentimentos são irradiados constantemente. Então, pensa uma coisa boa, sei lá, que bom, amanhã eu vou acordar e vou trabalhar e vou ajudar tal pessoa. Mas eu posso ter um outro pensamento completamente negativo. Poxa, que saco, eu tenho que acordar amanhã, tenho que trabalhar com as mesmas pessoas, né? Então, a gente vê no lado esquerdo um pensamento um pouco mais positivo, né? Irradiando sentimentos mais positivos, e no direito um pouco mais negativo. E lembre que a gente está sempre numa onda de positividade e negatividade, vamos falar assim, né? Ninguém está sempre positivo ou sempre negativo. Mas é só para a gente se dar conta dessas atrações. No lado esquerdo, está atraindo amiguinhos espirituais ali mais positivos. Então, essa conexão não é que nem na física do positivo atrai o negativo. Vamos pensar que o positivo está atraindo positivo e o negativo está atraindo negativo. E quando tiver influências, por exemplo, mais negativas, que quiserem se conectar comigo, se eu estou lá no pensamento mais positivo, essa influência negativa ela não vai. A gente está em sintonias diferentes, né? Então, é como se fossem as estações de rádio, a gente não se conecta. O que é interessante pensar sobre isso também, que a gente pode ter uma influência espiritual, né? De anjo da guarda, dos nossos médios, de espíritos levemente, possivelmente mais elevados que os nossos,
se a gente estiver mais nessa sintonia, então, positiva, se a gente estiver um pouco mais conectado com sentimentos e coisas boas naquele momento. Ou se a gente buscar acalmar, respirar fundo, meditar, se a gente buscar um certo esclarecimento. Então, quando a gente está naquela zona um pouco mais da sombra, de certas intensidades mais negativas, a gente tem uma desconexão com seres mais elevados, com o nosso anjo da guarda, com o nosso médium. Então, eles ficam até com certa dificuldade de se conectar conosco, porque a gente está muito na matéria, né? A gente está vivendo muito aqueles sentimentos físicos aqui da Terra mesmo. Tá, Karine, e aí, o que a gente pode fazer? Várias coisas. Lembre que a noite de hoje é só uma pequena visão, né, do tema, então tem muita coisa para explorar e investigar sobre o assunto. Mas eu vou dar um exemplo que é um exemplo de uma amiga minha. Ela gosta muito, assim, de pesquisar e está sempre assistindo vídeos e TED Talks, né, palestras, coisas diferentes no YouTube. E ela me contou dessa palestra que eu vou compartilhar com vocês, porque eu achei interessante. E é prática, e é uma sugestão de prática de exercício para ficar em casa. Essa palestra, ela está numa dessas TED Talks, né? Então, dessas palestras aí virtuais que a gente encontra fácil, e é sobre pensamentos negativos. Então, como que a gente neutraliza pensamentos negativos? Como a minha amiga, ela pesquisa bastante, eu achei que ia vir uma resposta, uma complexidade, assim, de teoria, de estratégia, muito, muito louca, assim, achei que ia ser bem intenso. Mas é uma solução muito simples, muito, muito simples. Quando vem um pensamento negativo, o que ela falou? Que esse pensamento está me ajudando? Isso foi o que o palestrante compartilhou. A partir do momento que vem pensamento negativo, para que ele está me servindo? Ele está me servindo para alguma coisa? Né? Às vezes tem a questão de alerta, às vezes tem a questão de ok, vale a pena se preocupar um pouquinho com determinada coisa, às vezes faz sentido, mas se não está fazendo sentido, assim, não está ajudando, a resposta é não. Isso aqui não está me ajudando agora nesse momento? Então não. Então não vou dar bola, então não vou prestar atenção, então isso não me serve. Então tem várias formas negativas, né, de negativas ou não necessariamente negativas, mas de negar esse pensamento no sentido de que, poxa, não preciso disso, acho que não é sobre isso. Ao invés de a gente tentar ficar mudando o pensamento, transformando para alguma coisa, enfim. Então, achei essa estratégia interessante, convido vocês a tentarem. O que mais, já que a gente está, né, em um centro espírita, o que a gente pode pensar? Como o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo traz essa questão dos caracteres da perfeição, de cuidar do corpo e do espírito, lembrar desse conceito de saúde integral, então tanto a parte do pensamento, a parte da mente, a parte espiritual é muito importante, mas também o corpo físico, então a gente tem que se cuidar, né, fisicamente, nosso corpo biológico daqui da Terra. Lembrar que nosso corpo é o nosso veículo do espírito, o veículo da alma, é o nosso templo. Então, sem ele, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então, a gente precisa, às vezes, se priorizar. Então, a ideia, né, que várias literaturas espíritas trazem é de manter bons hábitos. E quais seriam esses bons hábitos? O hábito da prece, que eu tenho certeza que a gente já falou várias vezes aqui, mas lembro, né? Ela pode ser curtinha, ela pode ser simples, ela só tem que ser de coração. Fazer também uma certa organização mental, às vezes a nossa mente está com vários pensamentos e é muito conturbada. O que a gente pode fazer? Às vezes pegar um papel, uma caneta, escrever um pouco dos pensamentos, às vezes dividir, ligar para um amigo, né? Poxa, estou um pouco bagunçada aqui na minha vida, está um período meio conturbado, vamos conversar? Para a gente organizar, né? Assim como a gente leva o carro para o mecânico para fazer a revisão, a gente precisa dessa revisão mental também, de tantos pensamentos que vêm. A gente está num momento também constantemente em vigília, porque várias vezes a gente tem, né, muitas influências espirituais, a gente está se conectando mais com determinados pensamentos e energias, e se a gente não tiver essa vigília, a gente pode rapidinho
sair um pouco do eixo, sair um pouco do caminho ali, um pouco mais espiritualizado, mais de luz, e para um caminho um pouco mais de sombra. Então, vale a pena a gente refletir, né, um pouco. Também praticar o perdão e a aceitação, que não são fáceis, que são desafiadores, mas que, se a gente pensar que a gente, né, nós somos muitos seres imperfeitos e a gente gostaria de ser perdoado, acho que fica mais fácil, né, a gente também perdoar o outro, e praticar a gratidão. Quando a gente pratica a gratidão, a gente está atraindo naturalmente já mais energias elevadas, a gente está valorizando o nosso momento de vida aqui na Terra, o nosso momento da encarnação, de estar em evolução, né? De estar em constante evolução. Se houver erros, vai ter um momento do arrependimento, então não é problema algum. Então, eu sei que a fórmula não é tão simples, mas ela é muito possível. Acho que vale muito a pena praticar. E aí, um colega nosso do Centro Espírita compartilhou essa imagem, achei super interessante para trazer na noite de hoje, porque ela faz sentido. Então, a gente falou um pouquinho mais desse cuidado hoje, na noite de hoje, espiritual, né? Mais essa questão da prece, de uma meditação, conexão com a natureza, que também traz mais conexões com a raiz, né? Com a terra, com o sol, com as plantas. Praticar o silêncio, praticar a oração, o estudo, mas também é muito importante a gente pensar no corpo físico, né? E pensar em cuidados nas esferas física, emocional e social. Então, lembrar no social de pedir ajuda, de dar e receber, de ser ouvido, de tentar focar e atrair relações mais saudáveis para o nosso dia a dia, ou tornar, por que não, essas relações mais saudáveis. Também focar no emocional, no manejo do estresse, do auto-perdão, da autocompaixão, da coragem, da positividade. E também no físico, então, lembrando de dormir, de descansar, de praticar uma atividade física, de tentar se alimentar bem, mais saudável. Então, lembrar de um equilíbrio, né? Então, falamos dessas 3 dimensões, espírito, perispírito e corpo físico. Lembrando, então, que a parte espiritual é muito importante, mas a parte do corpo físico também. Então, vamos tentar cada vez mais atingir ou estar mais próximo de um equilíbrio para a gente poder ajudar a nós mesmos e aos outros. Então, gostaria de finalizar o encontro da noite de hoje com essa mensagem e depois a gente passa para a oração final. Então, você não pode obrigar alguém a compreender uma mensagem que ainda não está pronto para receber. Mesmo assim, você nunca deve subestimar o poder de plantar uma semente. Então, a mensagem completa, ela fala assim: você pode levar alguém ao conhecimento, mas você não pode fazê-lo pensar. Talvez você esteja sofrendo por enxergar um mundo em que as pessoas ao seu redor não enxergam. Mas confie que cada um vive um processo individual interno e possui seu próprio tempo. O conhecimento liberta, mas antes da liberdade, ele traz irritação e inquietude, pois a maioria das pessoas não quer ver suas ilusões destruídas. Enquanto isso, plante sementes. E sabe quais são as melhores sementes que você pode plantar? O respeito pelas crenças do outro, sua conduta, sua atitude perante os acontecimentos da vida, sua paciência, seu otimismo e principalmente seu exemplo. Espero que alguma mensagem aí tenha feito sentido para vocês. E se não fizer, eu vou tentar em algum outro momento. Lembrando que nós estamos aí em constante aprendizado, né? Muito obrigada por estarem aqui na noite de hoje. Eu vou aguardar o ok para a oração final. Uma boa noite a todos. Então, vamos fechando os olhos. Quem quiser relaxar um pouco mais, respira fundo. Deixa o ar entrar pelo corpo, sair levemente pela boca. Vamos pensar que esse ar que está entrando bem oxigenado, com vários componentes que a gente precisa.
E esse ar que está saindo com as preocupações, com as dúvidas, com as incertezas. Elas estão se afastando do nosso corpo. Convido a todos a pensarem nos seus queridos e amados, e quem mais precisa de ajuda nesse momento, aos nomes que estão no caderno de encarnados e desencarnados, para que a gente imagine uma luz violeta, e essa luz violeta vai de encontro a todos esses seres que precisam, os que mais precisam. Aos pouquinhos, essa luz violeta vai irradiando, inundando para todo o planeta Terra e para todo o universo. Em que as pessoas possam se sentir mais acolhidas, espíritos encarnados e desencarnados, que se sintam abençoados, que sintam o calor dessa energia, que sintam que a luz prevalece diante da sombra. Agradecemos pela noite de hoje, pela nossa saúde, por estarmos reunidos e pela nossa constante evolução, pelos nossos erros que se tornam aprendizados e pela nossa perseverança de continuar. Muito obrigada a todos e uma boa noite.